Existem valores, é que precisa muito de autoconhecimento. Muito. Então, vou pegar uma coisa assim, aleatória. O respeito. Tá? Se para você, esse é o meu maior valor, meu principal, tá? É um dos principais. É muito importante o respeito. Então, quando eu penso em respeito, chegar atrasada numa reunião, para mim, é desrespeito. Então, se eu chego atrasada em uma reunião, eu me sinto desrespeitando. Se eu chego atrasada na consulta do meu paciente, eu sinto que eu estou desrespeitando ele. E quando ele chega atrasado na minha consulta, ou quando alguém chega atrasado na minha reunião, eu me sinto desrespeitada. Mas eu fui desrespeitada? Se o principal valor do outro é a liberdade, ele não sente que me desrespeitou. Mas a liberdade não é o meu principal valor. O respeito, para mim, é mais importante que a liberdade. Para todo mundo não é igual. Né? Então, assim, eu vou perder outras coisas em prol do respeito. Mas por conta, tecnicamente, do outro, não. Quando eu desrespeito qualquer coisa, eu estou ferindo um valor meu. Então, eu prefiro perder do que desrespeitar. Entende? E quando alguém me desrespeita, eu incorporo o incrível Hulk. É impressionante. Quando alguém desrespeita a espiritualidade, a minha criatura, incrível Hulk, entra. Não é incorpóreo, não é um espírito, é um... Entende? Então, quem é você? Quais são os seus principais valores? Quem era você quando você era pequenininha? Né? Lá, quando eu era pequena, o que eu gostava? Eu era mais quietinha, eu era mais falante, eu gostava muito de ajudar, ou eu não gostava de ajudar, ou eu gostava de ajudar só a minha avó, mas a minha mãe era chata. Por que eu gostava de ajudar a minha avó e não gostava de ajudar a minha mãe? Por que eu achava a minha mãe chata, ou amiguinha da escola, que tinha duas, uma eu gostava, outra eu não gostava? Por que eu gostava daquela uma e não gostava da outra? O que a outra fazia que me incomodava? E não tem o certo e o errado, é só, por que isso me incomoda tanto quando alguém faz isso? Né? Então, quando o outro me desrespeita, me incomoda. Quando eu desrespeito o outro, me incomoda muito mais, porque fere um valor extremamente importante para mim. Todo mundo não tem esse valor como principal. Tem gente que tem a liberdade. E aí não vai ter casamento que vai dar certo. A não ser que seja algo muito elaborado em processo de liberdade. Se sentir livre, não necessariamente ser livre saindo com todo mundo, mas não se sentir preso numa relação, senão prefiro não ter. Porque lá dentro é o principal valor. E aí valor a gente tem um monte, tem valor, comprometimento é valor, fama é valor, sucesso é valor, organização é valor. Entendeu? Para mim, uma coisa desorganizada me mata. Para mim não, tá, gente? Para mim tá tudo bem, uma coisa desorganizada. Mas aquele que tem o valor da organização como um dos principais, ele sofre quando está desorganizado. Então, eu trabalho com uma pessoa, por exemplo, que eu não tenho o valor da organização tão grande, mas ela tem. Se eu puder manter um pouco organizado, eu facilito o processo para ela. Né? E aí, quando a gente pensa no nosso paciente, a gente precisa pensar em duas coisas. Eu acho que uma das mais importantes. A gente não tem que tratar o outro, principalmente o paciente, tá? Como eu gostaria de ser tratada. Não. Eu tenho que tratar ele como ele gostaria de ser tratado. Eu preciso achar o veio dele para ele receber. Entende? Se ele é uma pessoa que tem um valor da organização muito grande e eu sou bagunceira, ele fica sofrendo na consulta. Você vai ter que ir tirando isso dele. Como? Na conversa. Toda vez. Por quê? Porque minha mulher é uma bagunceira. Porque eu não aguento, porque eu achei que tá tudo bagunçado. Já entendeu?
Ele enlouquece com a bagunça. Por quê? Porque a mente dele não funciona, ele entra em dor quando fica tudo. Então, claro, tem que tomar cuidado, porque vai virando uma neurose, uma doença, uma dor, quando passa dos limites, mas ele precisa entender que isso é importante, mas calma, que o outro tem um valor que não é tão. Então, ele não está fazendo para te machucar. Esse só é um valor diferente para ele. E aí vocês conversam e encontram um caminho de... E aí, quando o outro passar dos limites, você segura, mas quando for uma coisinha, respira, sai de perto, você mesmo arruma. Então, essas coisas vão fazendo a gente se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente começa a perceber quais são os arquétipos que nos regem. Mas, independente dos arquétipos que nos regem, o que é a sua vida de verdade, lá dentro? Não o que a sociedade criou e a gente tenta se enquadrar. Você já consegue identificar.